Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Nós te damos graças por estar aqui, Senhor, juntamente com a congregação. Eu abençoo o pregador da noite, teu servo, toma em tuas santas mãos. Põe a tua palavra na boca do teu servo, meu Pai. Aleluia. Também eu uso aqui certamente estarem falando em coube. Põe a tua palavra na boca do teu servo. Ele falar aquilo que o Senhor permitir para aquela igreja nesta noite. Nós queremos aqui nesta noite desfrutar das tuas bênçãos, a graça, a virtude, o poder, a ciência espiritual, aleluia, a alegria, a unidade. Meu Deus, nós queremos tudo de ti, Pai. Prepara nossos corações. Também o teu servo vem de tão longe, está conosco, meu Pai, dando graça ao teu servo, meu Pai, que está conosco nesta noite, e todos os visitantes, todos nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Salve, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos de pé. Vamos abrir Isaías capítulo 26. Tema da mensagem hoje: a vida cristã. Quantos podem repetir? A vida cristã. Vamos lá, capítulo 26 de Isaías, versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus lhe pôs salvação por muros e baluartes. Vamos ainda pegar uma ponte ligatória textual, Josué, capítulo de número 19, versículo 49. Nos diz assim: acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os teus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles. Deram-lhe segundo o mandato do Senhor a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. São essas as heranças que Eleazar, o sacerdote de Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Silo, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Podemos assentar. A vida sagrada nos tem um tema hoje: a vida cristã. É engraçado que essa mensagem ela veio primeiramente com um cântico. É engraçado que Deus tem falado sobre a importância do cântico. No domingo passado, na lição 8, sobre a coordenação escriturística de Atenil de Cunha, que é o nosso atual comentarista da escola bíblica dominical, ele expôs de uma forma gloriosa, porém não muito detalhada, a respeito da importância do louvor na dispensação da lei. Nós temos o livro de Isaías, por exemplo, entre os muitos louvores que existem na Bíblia. Só no livro de Isaías existem 7 cânticos. Nós temos o primeiro cântico no capítulo 12, o segundo cântico no capítulo 14, o quarto cântico no capítulo 24, o quinto cântico no capítulo 25, o sexto cântico no capítulo 26, ainda tem o capítulo 42 e o capítulo 38, para a finalização de 7 respectivos cânticos que projetavam a glória de Deus por alguma coisa que Deus tinha feito. Nós observamos a expressão em latim glória in Deo, significa glória a Deus nas alturas. É encontrado em São Lucas 2, versículo 14. A Bíblia dizendo: glória a Deus
nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ou a quem Deus tem boa vontade. Mas existe acepção diante de Deus? Existe certa parte. Aqueles que não obedecem a Deus, Deus aborrecerá até a 4ª geração. Por que até a 4ª geração? Porque depois da 4ª geração não vai existir semente daqueles que não temem a Deus. Por quê? Porque eles andam no mundo do crime, na prostituição, no tráfico, enfim, andam em caminhos errôneos. E pessoas assim não terão um bom fim. Mas engraçado que Deus fala conosco em Isaías, no capítulo 26, falando sobre a vida cristã. A vida cristã deve ser uma vida de louvores a Deus. Há pessoas, por exemplo, que quando entram num processo de provação, começam a murmurar, começam a criticar, começam a brigar, começam a maldizer, e a espraguejar, e a blasfemar, e até mesmo de Deus ele começa a criticar, dizendo: Deus, de que forma tu me amas desta forma que tu me amas, me deixando nesse desemprego, nesse problema de enfermidade? Senhor, quantas desgraças acontecem no mundo? Será que eu deveria credibilizar que o Senhor realmente ama a sociedade humana, sendo que acontecem tantos problemas, tantas desgraças, e tantos pandemônios, e tantas mortes, como o irmão João Batista de vez em quando comenta sobre o labirinto de assassinatos que acontecem não só em Vitória. Vitória é uma das cidades menores. Vocês precisam ver no Amazonas, em São Paulo. Hoje chegou o meu conhecimento que uma menina de 5 anos estava fecundando e foi estuprada, estava esperando uma criança. Volta e meia, lá à frente, uma criança de 9 anos da mesma forma. Estamos vivendo em tempos angustiosos, em tempos em que estamos vendo problemas difíceis. Problemas, por exemplo, da área biogenética, meus irmãos, já estão clonando pessoas, já estão criando outro ser humano. Tudo isso com uma amostrazinha de um fio de cabelo, uma amostrazinha de um pedaço de pele. Isso se chama o fim dos tempos. É verdade. A falta de temor na vida de muitos, até mesmo de muitos crentes, tem sido fator existencial no tempo atual. É por isso que muitos dizem: eu não quero ser crente para ser crente como fulano de tal que é caloteiro, como fulano de tal que vive em adultério, como fulano de tal que não vive a lei de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: a igreja de Deus de verdade não se mistura com a imundícia dessa. Glória a Deus! Glória a Jesus, é verdade. A igreja de Deus anda louvando o Senhor, mesmo diante das lutas, das provações. Se você conhece um crente, que a exposição da vida dele é murmuração, é crítica, é perseguição ao seu irmão, saiba que aí está o filho do diabo. As Escrituras apresentam 2 povos interessantes em São Mateus 13: o joio e o trigo. O joio foi plantado no meio da igreja, num tempo em que a igreja, que os homens estavam dormindo. Muitas das vezes a liderança da igreja falha e entra alguns joios na comunhão, mas logo é descoberto. E quando ele é descoberto, ele é tirado do meio da igreja. Mas existem alguns que estão encobertos, estão com pecados encobertos na igreja, não confessam, andam com mentiras e adultérios, pecados que Deus não transpassou, e ele está lá encoberto. E naquele dia Deus trará tudo diante das nações e dos santos anjos. E aí sim virá uma terrível expectativa de fogo e de destruição. Uma vida cristã, uma vida de louvores. Mas para louvar a Deus é necessário viver em espírito e verdade. Amém. Jesus Cristo repreende, por exemplo, os fariseus no capítulo 15 de São Mateus. E no versículo 8, Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Vós me honrais com os vossos lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Quantas pessoas que estão louvando a Deus, estão dizimando, tomando santa ceia,
e estão mentindo. Eles estão vivendo uma vida errada na sua casa, enganando a sua esposa, enganando seus filhos. Está na capa de ovelha, chega na igreja, prega, canta, profetiza, quem sabe se ele até sapateia. Hoje isso está tão fácil de esconder, mas a igreja que tem o Espírito de Deus, ela não é enganada, e algum dia o tal inimigo haverá de ser manifesto, e Deus haverá de lançá-lo fora. A Bíblia diz no Salmo 1, no versículo de número 5 e 6, nos dizendo assim a palavra do Senhor: porque Deus conhece o caminho dos ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O pior dos ímpios é aquele que está dentro da igreja fingindo ser crente. Ele está se escondendo atrás da Bíblia, está enganando, pensando que está enganando a igreja. Em parte está, mas o dia que Deus o revelar, ele será tirado da comunhão e estará junto com o seu pai, o diabo, para que assim possa se andar com ele. Aí o diabo vai fazer dele peteca. Queridos, essa mensagem é pesada, mas Deus está mandando entregar. É difícil, mas precisamos receber agora o véu, para que futuramente não entremos num processo de condenação eterna. Nós vemos, por exemplo, que Deus expõe 3 tipos de morte na sua palavra. Deus expõe a morte natural. Também existem aqueles que estão fora da comunhão da igreja, estão mortos em ofensas e pecados. Segundo esse tipo de morte, morte espiritual. Mas nós observamos também que existe a morte daquele que vai ao inferno. Lá ele fica naquela penitenciária sofrendo, até que um dia ele sairá de lá dos tormentos, irá para o tormento pior, e ele estará no lago de fogo. A Bíblia Sagrada diz que é maior do que muitas galáxias. Irmãos, imagine o tamanho de um planeta. A Terra tem 144 bilhões de quilômetros de terra. O planeta Júpiter é umas 12 vezes maior do que a Terra. Vamos colocar 12 vezes 144. Imagine quantos planetas Júpiter não existem na nossa galáxia. Imagine o tamanho dessa galáxia. Imagine o tamanho do lago de fogo. Imagine o tamanho das pessoas, o número das multidões, das miríades que vão estar lá. A expressão ali é Tartarus, Geena é um lugar aonde que no hebraico se identifica Vale do Inom. O Vale do Inom era o local onde eles queimavam lixo e onde eles queimavam as crianças, levavam para o deus Moloque. Entre os muitos Baals que existiam, o Baal Moloque era um deus feito de bronze, e ele tinha cabeça de touro e corpo de homem, e ele estava ali, era acendido uma fogueira embaixo dos seus pés, e aquelas crianças, quando aquilo estava bem quente, eram postos na mão daquele Deus para serem destruídas. Nós observamos que é uma das expressões de destruição para o futuro. Queridos e amados irmãos, a idolatria também tem sido um fator terrível na vida de muitos que têm dito que têm vivido uma vida cristã. Deus não aceita trocar a sua glória e dar a sua glória para outro padroeiro ou padroeira. Jesus Cristo, estando na terra, não desconsiderou a pessoa de Maria, porém nós não vemos nenhuma palavra de adoração a Maria, nós não vemos nenhuma palavra de veneração a Maria. Nós vemos que os apóstolos, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro chamado História da Bíblia, é um livro chamado Trabalho da Igreja, é chamado de livro das missões, do trabalho da igreja primitiva, e nós não vemos menção do nome de Maria. Então por que tirar a glória de Jesus Cristo e dar para Maria? Meu Deus! Queridos e amados irmãos, a sério, nós vemos que no capítulo 26 aqui de Isaías, Deus faz uma promessa, que Deus haveria de pôr novo louvor na boca
Jerusalém. Para você que hoje é novo convertido, Deus pôs um novo louvor na sua boca, então você deve cantar música de Chitãozinho e Chororó, de Zezé de Camargo e Luciano, música do trio Parada Dura, e nem de Amado Batista, e nem os funk, nem os forrós. Você deve cantar os louvores da harpa, você deve cantar louvores espirituais, determinados cânticos também que andam cantando por aí, essas músicas roqueiras, infames, que denigrem e degeneram a moral e a ética cristã, também não deve estar dos nossos lados, porque ainda não mudaram a sua projeção de personalidade. A Bíblia diz no Salmo 40, versículo 3: tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. O estado que estávamos era tenebroso, éramos violentos, malvados, endemoniados, fazíamos o que queríamos, encurvávamos diante dos ídolos mundos, enfim, fazíamos o que a nossa natureza pedia. Mas Deus nos tirou de lá, firmou nossos pés na rocha e pôs um novo cântico em nossa boca. Então hoje glorifica o Senhor, porque Ele está hoje. Você não louva, aleluia. Hoje você não louva o seu time de futebol, você não louva aquela mulher linda que você idolatrava por ser bonita. Hoje você não idolatra Roberto Carlos, você não idolatra Michael Jackson, você não idolatra aquele carro do ano que você era apaixonadíssimo e era capaz até de roubar. Você não idolatra a sua família, você não idolatra nem a si mesmo, você idolatra Jesus Cristo e esse ressuscitado está aqui para te dar a tua vitória. Aqui de uma forma gloriosa, e é possível que você que está buscando o batismo do Espírito Santo saia cheio da graça hoje. Glória, nós vemos que o louvor ele está entre as 4 partes projetivas e definitivas e exegéticas do culto cristão na época dos levitas. Amém. Verdade. Em primeiro lugar estava o louvor, em segundo lugar estava a adoração, em terceiro lugar estava a profecia, e depois vinha a santificação. Hoje vamos inverter. Para você louvar a Deus, você tem que se santificar, porque de outra forma Deus não recebe louvor de pessoas desconcertadas. Meu Deus, aleluia, Deus. Nós observamos a vida de Josué agora. Vamos para Josué, segundo texto. Glória a Deus. Capítulo de número 19. Amém. Observamos, acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Observando o capítulo 26, Isaías, em confirmação a esse texto aqui, Deus usa meios diretos e indiretos para nos dar a bênção. Forma direta, capítulo 15 de Êxodo, Deus dando um sinal visível de livramento. Jesus Cristo estava no céu e ele, com seu nariz. Leia o capítulo 15, versículo 3 ou 4 de Êxodo para você ver. Jesus Cristo assopra com seu nariz, um forte vento oriental bate nas águas, 565 metros de água são levantados em ondas tenebrosas. Parecia que um grande tsunami iria se levantar, mas na verdade é que 2 paredes de vento estavam sendo seguradas pela força de Deus. E Deus estava dizendo: aleluia, quer vitória? Vai para a igreja, quer vitória? Faça missões, quer vitória? Vai para a oração. Pare de ficar pedindo oração e você mesmo não faz nada. Tem crente que ele só vive na televisão, só vive dentro dos amigos, das amigas, fazendo fofoca, falando mal dos outros, e quando vê um irmão espiritual, veste a máscara de ovelha e diz: irmã, ora por mim. Você tem que orar também. Amém. Aleluia. A Bíblia diz: orai sem cessar. É para todos. O irmão 6 horas por mim. Nós vemos aqui que Josué recebeu uma bênção da parte de Deus. Deus tocou no coração do povo de Israel, falando com eles para dar a região montanhosa de Efraim, segundo o que diz o versículo de número 50.
receberam ele. E o povo sacerdotal, sabe o que quer dizer para os ministros da casa de Deus? Que Deus tem bênçãos terrenas para você também. Mas não é para você se turbar, se preocupar, se afobar, se enervar e ficar ansioso. Deixa que a tua prosperidade Deus fará no tempo certo. Entre as 28 publicações de tempo, no capítulo 3 de Eclesiastes, dos versículos de 1 a 8, Deus, ele nos diz assim: tem tempo determinado, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que plantou. Se o pastor Adevino tem na sua casa uma horta de couves, ou uma horta, ou um pomar, haverá um tempo de plantar. Quando tiver maduro, está na hora de colher, na verdade. Deus estava falando da agricultura ali, e Deus está falando de vitória para aquele que espera em Deus. É difícil cantar no momento da luta, é difícil você louvar a Deus como Paulo, que estava na prisão em Filipos, e Paulo cantava ao Senhor. Quem sabe se ele cantava assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu o meu clamor e a minha súplica. Ou quem sabe se ele cantava: lágrimas falam na oração, crente não chora em vão. Este mistério, com lágrimas nos olhos, Deus compreende. Quando o crente está chorando, Deus entende. As lágrimas falam na oração. E aí eles cantando, Deus vendo a espiritualidade na vida deles, mandou um louvor de sacudir, aleluia, toda aquela estrutura, aleluia, edificada na época. Hoje muitos louvores, muitas pregações não estão sacudindo a igreja, sabe por quê? O povo está na carne pura. Fica muitos pastores embuchando o povo com estudos teológicos sem muita base bíblica, com mais base científica. O povo fica embuchado, fica mais na carne do que no espírito, e agora o povo não quer mais chorar. Oh, louvado seja Deus! Mas que possamos ressuscitar as lágrimas do louvor e da oração. É por isso que o batismo com o Espírito Santo não acontece em muitas igrejas. O povo às vezes não está com o coração ligado nas coisas de Deus. Entra na igreja pensando em dívida, pensando quem tem que cobrar, pensando que tem que casar, pensando tanta coisa, pensando que tem que viajar. Esquece o dia de amanhã, porque Ele cuidará de si mesmo. Deus está contigo, confia no Senhor. Aleluia. Aleluia. Bom, queridos, eu termino aqui no Senhor. Que Deus possa falar fortemente aos vossos corações. Ministério de César Augusto, Lâmpada de Deus, mensagem de vida. Que Deus possa nos abençoar.
Toda vez que o crente ora, ele busca, ele implora, ele recebe vitória. Ele recebe vitória quando o crente ora. Toda vez que o crente ora, ele busca, ele implora, ele recebe vitória. Ele recebe vitória quando o crente ora. No jejum e oração, com os joelhos no chão, que ele recebe vitória. Quando dobra os seus joelhos pelas altas madrugadas, Deus derrama a sua glória. É só vitória, é só vitória. Toda vez que o crente ora, ele recebe vitória. É só vitória, é só vitória. Toda vez que o crente ora, irmão, é só vitória. Toda vez que o crente ora, ele busca, ele implora, ele recebe vitória. Ele recebe vitória quando o crente ora. Toda vez que o crente ora, ele busca, ele implora, ele recebe vitória. Ele recebe vitória quando o crente ora. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu, pedindo vitória. E Jesus tocou no esquife e o morto reviveu. Vejam só agora, Moisés lá no mar vermelho tocou com seu cajado e pediu vitória. Logo o mar se abriu e seu povo atravessou. Então só foi glória.